O presidente Lula já retornou ao Brasil depois de passar 3 dias no Reino Unido para participar da coroação do rei Charles. Sem agendas oficiais no Palácio da Alvorada, ele inicia a semana com o desafio de reorganizar a base aliada no Congresso Nacional. Na última semana, o governo Lula foi surpreendido por 2 derrotas lá na Câmara. A primeira foi a votação que abre brecha para a derrubada da regulamentação do marco legal do saneamento básico, assinada pelo presidente. A segunda foi o adiamento da votação do PL das fake news. Nessa semana, o petista deve retomar as conversas com ministros e congressistas justamente em torno da liberação das famosas emendas parlamentares. E para a gente bater um papo sobre esse cenário todo, esse início de semana, ficar bem informado por aqui, a gente vai receber no Morning Show o deputado federal Marcel Van Hatten, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre tudo isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, deputado, bom dia. Eu quero saber se o senhor me escuta bem, para a gente poder fazer um bom papo aqui. Ouço bem. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Afinal de contas, na última semana, o Rodrigo Pacheco negou o pedido da oposição e acabou abrindo caminho aí para o governo ter maioria lá na CPMI do dia 8 de janeiro. Qual que é a sua avaliação sobre isso? A oposição vai conseguir fazer alguma coisa depois dessa manobra? Bom, em primeiro lugar, essa manobra ela foi autorizada pelo Rodrigo Pacheco, mas solicitada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira que encaminhou ao presidente Pacheco a composição da Câmara dos Deputados, excluindo o Partido Novo do cálculo. Um total absurdo, completamente antidemocrático, desrespeito à proporcionalidade, ao regimento interno e à própria Constituição. O Partido Novo faz parte da Câmara dos Deputados, é uma bancada constituída. A desculpa de que não superamos a cláusula de barreira não cola, porque nós participamos de todas as demais comissões onde nós temos vaga e temos também hoje participação na comissão mista de orçamento, que congrega a Câmara e os deputados, além de participar das comissões das medidas provisórias. Então, o que o Arthur Lira fez foi dar um golpe no Novo, completamente inconstitucional, ilegal, e o presidente Pacheco abriu mão da sua prerrogativa, porque quem decide pelo Congresso Nacional é o presidente do Congresso Nacional. O político abrindo mão de poder, como está fazendo Rodrigo Pacheco, para prejudicar a oposição, é também algo quase inédito, né, no Congresso Nacional. O que nós fizemos foi entrar no STF com um mandado de segurança. Ele ainda não foi apreciado, mas já tem relator, é o ministro Luiz Roberto Barroso, e estamos aguardando a decisão do STF. Se o ministro Barroso for coerente com a sua decisão de instalar a CPI da Covid lá atrás, durante o governo Bolsonaro, por ter os requisitos preenchidos, de acordo com o que diz o regimento comum, regimento na época do Senado, na verdade, e a Constituição, também terá de dar ao novo esta vaga, que é nossa de direito. Por isso nós estamos aguardando agora, Paulo, essa decisão do ministro Barroso e do Supremo Tribunal Federal, para podermos começar os trabalhos, pois serei eu o indicado do Partido Novo a participar desta comissão. Perfeito. Marcel, deixa eu só fazer mais uma pergunta para você, buscando entender um pouco do PL das fake news, né? Porque muita gente nas redes sociais que nos acompanha acabou comemorando o resultado de semana passada, e a gente quer entender efetivamente se há grandes riscos dessa história voltar no Congresso Nacional, e se o Congresso Nacional não voltar com essa história, você acha que depois da liberação do Toffoli lá, da votação no Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai se colocar à frente dessa história e vai decidir sobre isso? E o que vocês vão fazer em relação a isso, né? Porque isso é, de alguma forma, um avanço aí das atribuições do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Qual que é a visão que você tem e o que a oposição vai fazer? Exatamente, essa é a pergunta que a população tem feito e a gente responde com outra pergunta. Que medo que Arthur Lira tem do Supremo Tribunal Federal? Ou está articulando, é cúmplice da ditadura em curso do Poder Judiciário para retirar poderes do Parlamento, da Câmara dos Deputados, que ele preside? Eu começo a ficar desconfiado que é uma dessas duas hipóteses, ou medo do Supremo Tribunal Federal, o que significa uma submissão a outro poder, do Poder Legislativo ao Poder Judiciário, ou então acumpliciamento, ou seja, parceria nesse projeto de autoritarismo que está sendo implementado
pelo Poder Judiciário. A Câmara dos Deputados, felizmente, disse não ao PL da censura. Lamentavelmente, ele não foi colocado em votação, porque aí a derrota teria sido para este ano na Câmara dos Deputados definitiva, porque a mesma matéria não pode ser apreciada no mesmo ano. Infelizmente, não foi o caso, foi retirado de pauta, então foi uma vitória provisória. Nós precisamos ficar alerta, porque a qualquer momento pode ser pautada novamente esta proposição. E a minha impressão é que a Câmara dos Deputados, de qualquer forma, ainda que o Poder Executivo, muito interessado também na censura, vá despejar dinheiro público nas mãos de deputados para tentar reverter os votos, eu acho que a Câmara vai derrubar esse projeto, porque a pressão social, a pressão popular está muito forte. E se nós enterrarmos esse projeto, o Supremo Tribunal Federal tentar regulamentar é um desrespeito, é praticamente um golpe que se dá no parlamento, que decidiu de outra forma, e nesse caso nós precisamos aumentar a pressão social, né, sobre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que já há muito tempo não são magistrados mais, ou pelo menos têm preferido ser políticos, e também sobre o próprio Senado da República, que é quem deve deliberar sobre impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A situação já passou há muito tempo do aceitável, e por outro lado é muito bom ver que a população está muito consciente e se manifestando contrariamente a isso, pelo menos pelas redes sociais. Marcel, deixa eu chamar para a conversa a nossa Antônia Fontinelli. Por favor, Antônia, são 10h30 aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bem, querido? Que bom que você está aqui. Antônio, como vai? Só para dizer que eu já estou tomando um café, estou mais calma, tá? A partir de agora a gente vai... Coisa boa. Tomando um café aqui também. Ô, deputado, quando a gente vê um presidente da Câmara falando, não votei ainda porque não temos um número suficiente de votos, só vou votar quando tivermos. Isso é conversa para boi dormir, como o povo fala no Nordeste, né? Isso é conversa para boi dormir. Tá tirando dele da reta e ninguém entende isso. Aí muita gente vê que não, o Arthur está a favor do país. Não, o presidente da Câmara está a favor dos deputados que estão brigando para esse PL não passar. Quem engana quem? Engana quem gosta porque a mim não engana, porque ele era o primeiro a dar o exemplo de falar, olha, estou votando, sou contra e vou batalhar para isso não passar. Não, só vou votar se tiver um número de votos suficiente. Pelo amor de Deus, deputado. Isso aqui que é pior? O pior é que a matéria era urgente e da noite para o dia não era mais urgente. Né? A Câmara dos Deputados votou um requerimento de urgência, foi aprovado, mas não com maioria absoluta, com maioria simples, também por uma manobra regimental do presidente Arthur Lira, e agora, de repente, ela não virou mais urgente porque não tinha os votos. Isso é profundamente antidemocrático, isso é não permitir que a sociedade, por meio dos seus representantes, se manifeste, e isso é colocar o parlamento como submisso aos outros poderes, tanto ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo, que tem interesse da matéria. O correto era, o presidente Arthur Lira disse que a matéria era urgente, colocou o requerimento de votação, foi aprovado, nós discordamos disso, continuo discordando que era urgente, deveria ter feito comissão especial para tratar do tema de uma forma muito mais detalhada e pormenorizada, não o fez, e na hora da votação, não tendo os votos, coloca para votar de qualquer forma, porque quem manda é o parlamento, e não o Lula ou o Alexandre de Moraes. Ou o Lula ou o Alexandre de Moraes estão mandando no Arthur Lira. É o que eu disse desde o início, né? O Arthur Lira está se colocando numa posição de submissão como presidente da Câmara dos Deputados aos outros poderes e não de respeito ao próprio parlamento que ele deveria conduzir como um magistrado, como uma pessoa independente, como um presidente que recebeu 464 votos. Ele está tomando lado na decisão, na discussão da matéria, e em qualquer democracia essa matéria já estaria viciada e deveria ser arquivada em virtude da posição do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é uma posição partidária, parcial e que não tem respaldo naquilo que se espera de um presidente da Câmara dos Deputados. É complicado. Deputado, a próxima pergunta agora é do Pavanato para o senhor.
Bom dia, deputado. Primeiramente, parabéns pelo brilhante trabalho que você faz. Você sabe que eu sou um grande admirador. E a pergunta que eu quero fazer para você é no sentido daquilo que você já falou. Nós temos o STF o tempo todo passando por cima das suas competências, desrespeitando a tripartição do poder, agindo como legisladores, mesmo sem ter mandato. E eu queria saber da sua parte quais são as ferramentas institucionais que nós temos para corrigir esse problema e, além disso, você acha que são necessárias manifestações de rua para pressionar para que essas ferramentas realmente sejam usadas? Sem dúvida, Pavanato, ótima pergunta, bom dia. Nós precisamos ter as pessoas de volta nas ruas e aqui em Porto Alegre o movimento já começou. Aliás, esse quadro aqui atrás é da época das manifestações, aqui atrás, na verdade, das manifestações a favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2015 e 2016. Essa foto aí com o povo todo na rua e a bandeira ali do impeachment essa foto foi tirada no Parcão aqui em Porto Alegre. E no último dia 1º de maio, segunda-feira passada, portanto, nós tivemos de novo movimentos populares na rua, né? Pessoas se manifestando contra este PL da censura. É preciso retomar essas manifestações, é preciso retomar o movimento de rua. As pessoas têm receio disso em virtude do 8 de janeiro, é compreensível, mas é preciso superar o medo e ter a coragem de dizer o que nós pensamos, que não vamos jamais admitir viver sob uma ditadura. Ô Marcel, mas na realidade está todo mundo meio perdido, né? Nesse início de governo Lula, sem saber direito o que está acontecendo, com tantas medidas aí, tantos assuntos, PLs. Para vocês que nos acompanham aí na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 35 minutos. A gente está conversando aqui, batendo um papo com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, sobre vários assuntos. Estamos falando aqui de PL das fake news, CPMI do dia 8 de janeiro. A gente está tentando entender um pouco do momento político brasileiro atual. Mano, você tem pergunta para o deputado? Bom dia, deputado. Muito obrigado pela entrevista. Deputado, a minha pergunta vem com uma preocupação, porque a gente está vivendo um momento muito complicado no país do ponto de vista social e econômico, com muitas incertezas, muita insegurança jurídica, e parece que a gente vê no Congresso muito mais uma disputa de poder, de pessoas, deputados querendo emendas liberadas, querendo acesso a cargos de segundo, terceiro escalão, enfim, e mesmo os deputados da oposição, muitas vezes, na minha visão, perdendo um tempo desproporcional, falando, por exemplo, do 8 de janeiro, etc. A pauta econômica saiu da prioridade do Congresso Nacional. Você não acha que a oposição deveria estar focando, nesse momento, em tentar construir uma pauta que ajude o empreendedor brasileiro a retomar a atividade, a geração de emprego, enfim? Qual a sua avaliação sobre a prioridade da pauta econômica na atuação do Congresso e da oposição em especial? Mano, a começar pelas prisões do 8 de janeiro. Eu não tolero injustiça. Há pessoas presas há mais de 4 meses sem uma única prova de que tenham em Brasília, no dia 8 de janeiro à tarde, que chegaram à noite no QG de presas, muitas delas com comorbidades, com um juiz único tocando o processo delas todas juntas. Comorbidades, não têm acesso sequer a juntas médicas. Eu não consigo me calar e preciso ver essa situação resolvida. Este 8 de janeiro é um ponto na história do Brasil em que se institucionalizaram as prisões políticas que já ocorriam antes individualmente e foram feitas na base da baciada. É um absurdo. Eu não admito viver num país em que prisões políticas e uma perseguição desse tamanho é feita e, pior, sob o silêncio cúmplice de grande parte da mídia e inclusive da esquerda, que sempre foi contra a censura, sempre foi contra a tortura, sempre foi contra o desrespeito ao devido processo legal, pelo menos no discurso, e agora na prática tem até comemorado essas decisões tirânicas ocorridas após o 8 de janeiro. Então, eu preciso até mesmo desabafar, porque eu não acho que o silêncio e mudar de pauta
é importante nessa hora. Pelo contrário, é preciso trabalhar e muito para resolver essa situação. E a pauta econômica, obviamente, também merece toda a atenção. Agora, este exemplo do 8 de janeiro, que atingiu inclusive muitos empreendedores, eu conheço empreendedores que estão presos, trabalhadores honestos que estão presos ou que foram presos e estão agora com tornozeleira eletrônica em casa. Isso gera também insegurança jurídica no país. Eu conheço muitos empresários que conhecem outros que foram presos ou que estão sendo perseguidos e que estão dizendo: eu não tenho confiança mais no país, estou segurando investimentos enquanto não tiver certeza que isso aqui não será uma ditadura. Mas, ou que Marcel, já não estamos em uma. Eu entendo. Não tem como a gente tratar de arcabouço fiscal separadamente da situação da segurança jurídica, Paulo. Eu entendo. Tem que resolver a questão da segurança jurídica. Eu entendo a tua preocupação. Eu entendo a tua preocupação e até respeito muito ela em relação a isso, mas eu queria trazer aqui esse ponto do Mano, porque eu acho que é um ponto válido até para quem, de alguma forma, quer fazer oposição ao governo Lula. O que o Lula vai fazer nos 4 anos de mandato? O Lula vai falar de 2 coisas: Bolsonaro e 8 de janeiro. Certo? Vocês concordam comigo? Exato. Bolsonaro e 8 de janeiro. O que ele puder fazer para só ficar falando disso, ele vai fazer e vai colocar toda hora esses discursos, essas pautas, como as grandes pautas da mídia, como as grandes pautas, enfim. Tanto é que se você for analisar e ligar até em outros canais de televisão, os caras ficam resgatando o que o Bolsonaro falou sobre a vacina. Os caras pegam o que aconteceu no 8 de janeiro e fazem grandes programas de horas e horas e horas sobre isso. E aí o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: nós estamos com uma política econômica absolutamente irresponsável. Nós temos um governo que é um governo que falou que ia focar nos mais pobres e não está focando. A picanha não chegou, nada aconteceu e o foco vai ficar em Bolsonaro e 8 de janeiro. Eu entendo esse ponto do Mano. Acho que ele está correto, Marcel, nesse sentido, porque se a oposição ficar muito focada só nisso, o Lula vai passar com o carro dele, aliás, um carro de mais de $5 mil. Afinal de contas, o que são $5 mil, né? Exatamente. Ele vai passar com o negócio e é tudo que ele quer, eu acho, pelo menos, tá? Tô dando aqui uma impressão nossa. Eu entendo a gravidade dessa situação, mas assim, como uma pessoa moderada que sou um bom sapatênis, eu acho que os caras do 8 de janeiro, os caras que foram lá, os caras que participaram de alguma forma com isso, esses caras, eles têm que ser julgados pela justiça. E eu vou ser sincero, se esses caras ficarem liderando a oposição de alguma forma, e se esses caras ficarem à frente de um processo político, o Lula vai reinar nesse país. Minha humilde opinião, deputado, eu admiro muito o teu trabalho, você sabe disso. Eu acho que, a oposição ela tem que focar num negócio que seja novo, diferente, e virar essa página, porque senão, enfim, Paulo, um depoimento de um sapatênis. Eu concordo com você que a oposição não pode ser monotemática, e não tem sido. Tanto é que nós derrubamos o decreto agora do Lula do marco do saneamento, acabando com o marco do saneamento, e derrotamos por uma expressiva votação, quase 300 votos, 295 votos contra a proposta do governo. Não sei, em proporção, com certeza não há partido que mais protocolou requerimentos de informação, PDLs, projetos de lei para reverter tudo que o presidente Lula, né, e seu governo, que é um bando aí, estão promovendo no Brasil. Aliás, um governo que jamais deveria ter chegado sequer ao poder. Isso tudo faz parte. O que eu estou lembrando aqui, Paulo, é que se nós não resolvermos a questão do 8 de janeiro, nós não resolvemos tampouco a questão econômica. As duas coisas precisam ser resolvidas. Não é só uma questão de retórica do Lula e do PT, é uma questão de respeito às leis ao devido processo. Nós vivemos hoje sob uma ditadura. O que eles mais querem, Alexandre de Moraes e os demais que estão lhe dando sustentação, é que, para não se confundir com bolsonarismo, né, e você me conhece, fui independente durante todo o mandato passado, não sou bolsonarista, sou uma pessoa que sofreu, inclusive, na campanha em virtude disso. Muitos achavam que eu deveria ter apoiado no primeiro turno Bolsonaro, no segundo turno contra o Lula, com certeza o fiz, mas não podemos cair na armadilha de, para não ser confundido com um bolsonarista, não defender o devido processo. E a defesa que eu faço do devido processo e minha indignação com o que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e outros estão fazendo, vale também para a OAB, vale para promotores e procuradores, vale para policiais que desrespeitam a lei e seguem ordens ilegais. Essa minha preocupação é a mesma que eu teria se os perseguidos fossem na esquerda. Por quê? Porque direita e esquerda sempre vai haver no Brasil.
para que tenhamos prosperidade, desenvolvimento social, ordem econômica, é preciso ter segurança jurídica. E isso significa que tanto direita como esquerda precisam ter a certeza de que as leis valem para todos e são seguidas. E hoje isso não está acontecendo. Pior, está sendo escalada esse autoritarismo. Sim. E parece que não vamos conseguir contê-lo. Querido, deixa eu te agradecer pelo papo, pela conversa aqui. Sempre que você tiver aí novos